Bom, gente, e como o Bruno acabou de mostrar para vocês, né, o pooling ele é o principal problema dos sistemas MBRs. E por conta disso, a maioria dos parâmetros operacionais tem que ser otimizada para diminuir esse processo. Então, agora eu vou falar para vocês um pouco desses parâmetros e como a gente pode manipular eles para diminuir o fluxo. Então, os dois primeiros parâmetros que são importantes são a pressão transmembrana, que é justamente a diferença de pressão entre os dois lados da membrana, e o fluxo, que é a quantidade de vazão que passa por cada unidade de área da minha membrana. Então, se a gente aplicar um fluxo de água pura na membrana, a gente vai ver que a relação entre o fluxo e a pressão transmembrana vai ser linear. Só que nos sistemas MBRs a gente aplica um fluxo de licor misto. Então, por conta disso, existe um afastamento desse comportamento ideal. Tanto por conta do fooling, que o Bruno já tratou com vocês, quanto devido à própria diferença de concentração entre os lados da membrana. Antes, antes da passagem do fluxo pela membrana, a gente vai ter uma concentração de solutos muito grande e depois na membrana a concentração vai ser menor. Então, com isso, o soluto, né, no caso que é a água, tende a passar do lado menos concentrado para o lado mais concentrado. Então, se cria uma resistência ao fluxo desejado, que é no sentido inverso. E por conta desses dois processos, a gente tem que, para um mesmo fluxo, a minha membrana ela vai produzir uma pressão transmembrana maior. Se a gente pegar uma reta, que é a parte do eixo Y, a gente tem que, para água pura, tem uma determinada pressão transmembrana, e já para quando a gente aplica o licor misto, essa pressão aumenta. E o ponto em que o comportamento da minha membrana passa a ser diferente da água pura é chamado de fluxo crítico. Então, se eu tenho fluxos menores, o efeito de fooling é menor, e por conta disso a gente observa um comportamento similar à água. E já a partir desse valor de fluxo crítico, o comportamento da membrana se afasta desse comportamento ideal da passagem de água pura. Só que o que se realmente observa é que o comportamento da membrana, quando a gente aplica fluxos de licor misto, ele já não é ideal a partir do início. Então, a gente vai ter esse segundo gráfico aqui, os sistemas vão geralmente se comportar dessa forma. Então, uma forma de adaptar o conceito de fluxo misto para essa realidade é o fluxo misto, o fluxo crítico, como aquele fluxo a partir do qual o comportamento do fluxo em relação à pressão transmembrana deixa de ser linear. Então, no caso, seria esse ponto aqui. E como o comportamento da membrana nunca é ideal, criou-se outro conceito de fluxo sustentável. O fluxo sustentável ele não chega a ser o fluxo crítico, mas ele é um fluxo que ele é baixo o suficiente para que o fooling seja tão pequeno que não seja necessário realizar limpezas químicas. Então, uma forma de medir esse fluxo sustentável é realizar esse ensaio aqui, em que a gente aplica por períodos de tempo um fluxo constante, então é esse gráfico em forma de escadinha que vocês estão vendo. No caso, foram utilizados períodos de 15 minutos. E a gente observa o efeito desse fluxo sobre a pressão transmembrana. Então, a gente tem que, nos menores fluxos, por conta do fluxo ser menor, a pressão transmembrana se mantém mais ou menos constante com o tempo. Mas a partir de valores maiores de fluxo, a pressão transmembrana começa a ter um crescimento exponencial. Então, o fluxo sustentável seria justamente aquele valor em que o último valor, o valor mais em que eu posso considerar um comportamento constante da TMP. Então, nesse caso aqui, pelo gráfico, a gente teria que o fluxo sustentável seria de 10 litros por metro quadrado por hora. E mesmo que a gente mantenha o fluxo sustentável, ainda existe a chance de acontecer um salto de TMP, de que o Bruno falou para vocês, que é quando a gente começa a ter esse aumento da pressão membrana com o tempo. E esse salto de TMP, existem algumas teorias para tentar explicá-lo. Uma delas é de que, por conta do entupimento de algumas regiões da membrana, outras regiões da membrana vão ficar com um fluxo muito superior ao fluxo sustentável, criando um efeito de fooling muito grande. E outra teoria para explicar isso é que, conforme as camadas de fooling vão se acumulando, chega um momento em que
existe um trecho dessas camadas que não tem mais acesso a nutrientes, a oxigênio, o que leva a uma morte celular, e com essa morte celular, uma liberação excessiva de EPS. E essa liberação vai aumentar drasticamente o fluxo. E os fluxos sustentáveis que geralmente se utilizam estão aí entre 15 e 25 litros por metro quadrado por hora. Outros parâmetros que vão influenciar bastante nesse processo são a idade de lodo e os sólidos suspensos. A gente tem que, em maiores idades de lodo, a concentração de sólidos suspensos no reservatório vai ser maior, e com isso a gente aumenta o fluxo do tipo torta, que é aquele fluxo mais visível. Mas da mesma forma, se a gente utilizar idades de lodo muito pequenas, a concentração de sólidos suspensos no reator vai ser muito baixa, e com isso eu vou diminuir esse fooling do tipo torta, mas eu vou aumentar um outro fooling que é mais, digamos assim, danoso, que é o fooling irreversível, porque esse tipo de fooling, como o Bruno falou, ele só pode ser retirado através de uma limpeza química. E por que isso acontece, né? Porque a torta, ela funciona como uma barreira entre o licor misto e a membrana. Então, essa barreira impede que a membrana entre em contato direto com colóides e materiais solúveis, né? Ou diminui esse contato, com isso diminuindo o acúmulo desses materiais nos poros da membrana, que é o que causa o fooling irreversível. Então, por conta disso, realmente se recomenda manter concentrações de sólidos suspensos nos reatores entre 8 e 12 gramas por litro. E geralmente nos projetos que eu vi, as idades de lodo são entre 15 e 50 dias, mas há uma variação bem grande desses valores de idade de lodo. E outro fator que também influencia o fooling é justamente a característica das membranas. Como a Amanda citou para vocês, os sistemas MVR são sistemas de micro e de ultrafiltração, então nessa faixa aqui. E geralmente os poros menores eles são preferíveis. Justamente porque eles vão promover uma maior retenção de materiais, o que vai aumentar o fooling do tipo torta. Mas como eu já expliquei para vocês, esse fooling do tipo torta, ele é positivo até ponto, porque ele protege a membrana do fooling irreversível. E outra característica que é preferível que a membrana tenha, que ela seja hidrofílica, porque com isso você cria um fooling menos resistente e que pode ser mais facilmente dissolvido. Mas, apesar disso, a maioria dos materiais que são utilizados para a produção de membranas, como o fluoreto de polivinilideno, o polietileno, o polipropileno e a poliéter-sulfona, são todos hidrofóbicos. Então, eles têm que passar por um tratamento para ficar com uma superfície hídrica. E nem todas as membranas disponíveis no mercado passam por esse tratamento. Então, na hora de escolher, é bom ficar atento a isso. Eu vou falar um pouco agora sobre a intensidade de aeração e o nível de OD nos meus reatores baseados em MBR. As três principais funções da aeração em reatores MBR é a manutenção da suspensão da biomassa, a manutenção da limpeza da membrana e o fornecimento de oxigênio. Normalmente, esses fatores relacionados à aeração são sugeridos pelo fabricante do reator. Diversos fatores vão influenciar na minha aeração e a minha aeração vai influenciar em diversos fatores no reator. Dentre esses fatores, encontram-se a integridade das membranas, pois eu tenho membranas que elas são mais sensíveis à turbulência, podendo causar o rompimento dessas membranas, principalmente membranas do tipo de fibra oca. Quando a turbulência é muito alta, eu posso causar o rompimento da fibra, prejudicando o meu tratamento. Além disso, a turbulência realizada pela minha aeração vai me ajudar a controlar a camada de torta que fica ao redor da minha membrana, auxiliando na diminuição do fooling e na melhora do meu fluxo de permeação. Além disso, diversas tecnologias podem ser associadas a membranas, como tecnologias de biomassa aderida, lodo granular aeróbio, lodos ativados. Então, dependendo da minha intensidade de aeração, vou ter o cisalhamento da minha biomassa, um cisalhamento maior ou menor da minha biomassa, que vai acarretar em consequências tais do tipo
Se eu utilizar a minha tecnologia de lodo granular aeróbio e aumentar meu cisalhamento da biomassa, eu posso liberar mais EPS para o meio, e o EPS é o conjunto de partículas de compostos que estão divididos entre compostos que têm boa capacidade de aderência e hidrofobicidade, que são os principais compostos que contribuem para o meu fluxo irreversível. Então, dependendo do meu cisalhamento da minha biomassa, eu posso ter uma maior liberação desse composto para o meio, aumentando meu fluxo. O tamanho da bolha. O tamanho da bolha vai ser essencial para a minha concentração de oxigênio dissolvido e para o meu arraste de material presente na minha torta. Alguns autores recomendam que o tamanho da bolha em reatores MBR estejam entre 2 e 5 milímetros, e a forma dessa bolha seja principalmente elipsoidal, porque vai conseguir causar um arraste na cauda dos materiais presentes no fundo. E a suspensão no lodo. Dependendo da minha turbulência, eu posso evitar a minha deposição de lodo no fundo do reator, evitando o crescimento de lodo mais filamentoso, ou evitando a criação de algumas zonas anaeróbias dentro do meu reator. Concentração de OD. A concentração de OD vai variar também muito em função da tecnologia, pois eu tenho tecnologias mais avançadas que dependem de uma diferenciação de camadas no meu floco ou no meu grânulo. Ou seja, eu posso ter camadas aeróbias, anóxicas ou anaeróbias dentro de um grânulo aeróbio, por exemplo. E a concentração de OD pode facilitar ou dificultar a criação dessas zonas, prejudicando o tratamento realizado no meu reator. A minha concentração de OD também pode alterar, pode influenciar na concentração de EPS, pois se eu tiver muito OD disponível, além de eu degradar meu material orgânico, eu posso degradar compostos que servem como reserva energética. Dentre eles estão os polissacarídeos, que representam a fração do EPS, diminuindo assim meu fooling. Mas eu posso, com esse consumo de EPS, eu posso prejudicar alguns tipos de tratamento. Além disso, quando eu tenho concentrações maiores de EPS, eu posso alterar também meus teores de polissacarídeos e proteínas no EPS. Polissacarídeos são substâncias mais pegajosas que têm uma maior contribuição em relação à incrustação nas minhas membranas. E as características do efluente, As características do efluente vão influenciar diretamente a concentração de OD, pois o meu OD tem que estar disponível para eu poder remover os compostos poluentes presentes na minha água residuária. Quanto aos tipos de limpeza, eu vou destrinchar primeiro um pouquinho mais do que o Bruno falou. O fooling, ele tem diversos tipos tem algumas formas de classificar o fooling. Uma delas é classificar o fooling como reversível, que seria o fooling que é mais fácil da gente remover das nossas membranas. Ou seja, esse fooling reversível, eles são removidos pela limpeza física. Eu tenho um fooling irreversível, que são principalmente os foolings que ficam acumulados nas minhas camadas internas, ou então nas minhas camadas mais próximas das minhas membranas. Esse tipo de fooling, eles são considerados irreversíveis, pois eles não são removidos na minha limpeza física, exigindo a limpeza química. Eu tenho um fooling residual, que é o fooling que não é removido nem na limpeza física, nem na limpeza química, exigindo uma limpeza denominada limpeza de recuperação. E eu tenho o meu fooling irrecuperável, que não é removido em nenhuma das formas de limpeza. Esse fooling irrecuperável, a deposição dele no meu reator é o que vai definir a vida útil da minha membrana. E eu também tenho uma outra forma de limpeza, que seria a limpeza biológica ou bioquímica, que vem sendo estudada recentemente na utilização de reatores MBR. Como dito, a limpeza física,
o objetivo é remover alguns materiais que são mais fáceis de ser removidos da minha membrana. Eu tenho 3 métodos de limpeza física. São os métodos hidráulicos, os mecânicos e os ultrassônicos. Dentre os métodos hidráulicos, destacam-se a retrolavagem, a limpeza com o ar e o relaxamento. A retrolavagem seria basicamente eu inverter o fluxo, ou seja, ao invés do meu externo para o meu interno da membrana, vai do meu interno para o meu externo, carregando os compostos presentes na superfície da minha membrana. A limpeza com o ar consiste basicamente no carreamento do meio aderido à minha membrana por parte das bolhas fornecidas, né, na aeração. Para melhorar a limpeza com o ar, alguns sistemas utilizam a diferenciação na aeração, ou seja, eles têm uma aeração mais intensa perto das membranas e uma aeração mais fraca no meio reacional. Isso é para acarretar um maior carreamento do meu fundo nas membranas. E eu tenho o relaxamento, que consiste basicamente em eu parar a minha filtração, né, eu bloquear esse fluxo transmembrana para eu causar uma força dissociativa, né, tipo, para eu permitir que meus sólidos se dispersem da minha membrana, ao invés de eu ficar puxando direto o lodo para a região mais próxima da minha membrana. Outro tipo de método são os métodos mecânicos, onde eles são divididos principalmente a adição de partículas e transportadores, onde eu coloco alguns objetos, por exemplo, posso colocar bolinhas de plástico para me ajudar a carrear o meu material retido na membrana. Eu também tenho a vibração e a rotação, no qual eu submeto minha membrana a essas condições, para eu ter a separação, né, para eu ter a remoção desses compostos, desse fluido. E eu tenho uma raspagem, que ela tem que ser bem criteriosa, tem que tomar bastante cuidado com a raspagem, pois elas podem causar rompimento de poros, entre outros prejuízos à minha membrana. E o último método físico seria a ultrassonicação, onde eu submeto a minha membrana a ondas ultrassônicas, onde essas ondas vão me ajudar na remoção desse fooling mais fácil de ser removido. Eu tenho a limpeza química, que consiste basicamente na adição de alguns compostos químicos para a remoção do meu fooling. A limpeza química ela vai remover o meu fooling mais tenaz, ou seja, aquele meu fooling mais difícil de ser removido. E na limpeza química, quanto aos produtos adicionados, eu posso dividir em 4 categorias: ácidos, bases, oxidantes e outros produtos químicos. Quando eu realizo a limpeza química utilizando ácidos, eu viso eliminar incrustações inorgânicas causadas por precipitações químicas de materiais e por cristalização de alguns compostos. E pela cristalização que pode ocorrer no meu reator. Dentre os ácidos mais usados, eu tenho os ácidos oxálico, cítrico, nítrico, clorídrico, sulfúrico, entre outros. A minha limpeza básica, ela visa principalmente remover partículas orgânicas no meu fôlego, depositadas na superfície da membrana. A base mais utilizada é o hidróxido de sódio. Quanto aos oxidantes, eu também objetivo a remoção de matéria orgânica e de alguns organismos patogênicos, né? Ou seja, eu realizo a limpeza da minha membrana e, em parte, uma desinfecção, quando eu utilizo esses oxidantes. Esses oxidantes, dentre os oxidantes mais usados, eu tenho o hipoclorito de sódio e o peróxido de hidrogênio. Outros produtos químicos são relacionados mais à remoção de compostos metálicos, como cálcio e magnésio. E, para isso, eu uso agentes quelantes para sequestrar esses metais. Eu posso usar sulfactantes para emulsionar essas impurezas, ou outros detergentes.
A diferença entre a limpeza química e a limpeza de recuperação, eu posso associar a minha limpeza química à minha limpeza física, melhorando a minha eficiência, tanto de um quanto de outro. Ou seja, eu posso realizar uma retrolavagem com uma solução de ácido clorídrico, por exemplo, para facilitar a limpeza da minha membrana. Também tem a limpeza de recuperação, que seria basicamente uma limpeza química mais severa, ou seja, eu aumento, submeto minha membrana a uma solução mais concentrada com algum desses compostos utilizados para a limpeza. E eu tenho, por fim, a limpeza biológica. A limpeza biológica ela é pouco aplicada em escala real, mas ela vem sendo estudada ultimamente. E ela pode ser dividida em limpeza enzimática, desacoplamento de energia e cloro quântico. A limpeza enzimática consiste basicamente na utilização de enzimas que vão degradar os compostos presentes no meu fluido. O desacoplamento de energia consiste na utilização de substâncias que vão interromper o fluxo energético do metabolismo celular, diminuindo a geração e a deposição de alguns compostos produzidos intracelularmente. E eu tenho um poro quente. Teve um estudo que foi realizado e ele identificou que o biofilme dele da membrana, parte dele é formado por um mecanismo de porosensing, por moléculas, com auxílio de moléculas sinalizadoras. E esse biofilme ele pode prejudicar o meu fluxo transmembrana. Então, para isso, ele utiliza o mecanismo de coro quente, que seria a utilização de bloqueadores desses sinais, para evitar que esse biofilme, para evitar a formação desse biofilme nas minhas membranas, tornando o meu lodo um pouco mais disperso. Esse primeiro vídeo é do tipo de membrana de fibra oca. E essa é justamente aquela limpeza por reversão de fluxo que o Tassi falou.
funcionamento, né, das placas planas, desde a instalação, como deve ser feita, até a limpeza das membranas, tanto química quanto física. E agora o último vídeo é sobre as membranas do tipo multitubo. Esses são os módulos de membrana exteriores ao reator. Vocês podem ver ali como isto fica nesse reator e as membranas ficam do lado de fora, nessa confecção. Com isso, dispensando os decantadores. E agora ele vai mostrar justamente a limpeza, quando inverte o fluxo. Aí tá a formação do fooling, né, se acumulando na membrana. E aí, ao inverter o fluxo, vai começar a desprender essas camadas de torta. E essa é a limpeza química, né, onde são colocados compostos químicos para limpar a membrana. Como algumas dicas que eu acho que valeria a pena a inclusão. Primeiro, eu senti um pouco de falta de dados um pouco mais financeiros, por exemplo, do custo do tratamento por metro cúbico de esgoto tratado ou consumo de energia, por exemplo, dos sistemas MBR em relação a outras tecnologias, né, de tratamento de esgotos.
E também algumas outras coisas mais numéricas, né? Por exemplo, redução de área, mas em termos numéricos, né? Talvez um pouco disso eu senti falta, certo? Tanto de custo de implantação, como eu falei, né? De valores mesmo, para se ter isso como um valor de literatura, quanto também a questão da operação e manutenção. Professor, em relação à redução de área, tinha nos slides. Legal, mas assim, a gente fala 50%, mas 50% é muito vago, né? Ou seja, 50% para eu ter eu posso ter em relação ao load ativado, mas para isso eu preciso saber quanto é que é o load ativado, sabe? Assim, eu gosto mais da ideia de tantos metros quadrados por habitante, entendeu? Sei lá, ou por unidade de vazão. É mais essa dica numérica, sabe? Que é importante de ter na apresentação para nos balizar, porque uma vantagem não significa dizer um número, tá bom? Então, acho que se fosse eu que gosto muito dessa parte mais numérica, eu teria incluído. Acho que é importante de ter isso também. Uma outra dica que eu acho que vale a pena é toda apresentação ela tem que ter uma conclusão. Ou seja, uma aula ela é dividida entre uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Principalmente para vocês que vão fazer concursos aí, né? Seria importante no final, ter ali um ou dois slides com as principais conclusões do que foi apresentado. A outra coisa que eu queria perguntar, né, aí ao grupo vocês mostraram sobre as principais configurações com os módulos dentro do tanque de aeração, fora do tanque de aeração, mas eu queria perguntar ao grupo em relação a quais unidades ou quais tipos de fibras vêm sendo mais comumente aplicadas na atualidade, assim, de uma forma geral. São as fibras ocas, são os módulos mais juntos com ali os módulos internos ou externos, né? Como é que é a questão da demanda energética, por exemplo, de cada um dos aspectos? Como é que é a questão da operação? É mais ou menos mais dificultada, é mais facilitada? Então, eu queria que o grupo tecesse alguns comentários sobre isso. A maioria dos sistemas hoje em dia é de fibra oca e é do tipo submerso. Ok, e isso é advindo de quê, Clara? Isso eu acredito do custo, porque os sistemas de multitubo, né, eles são mais, como o efluente passa por dentro da membrana, eles têm mais propensão ao fouling do que o fibra oca. Certo, então, na realidade, não só o problema do fouling, né, mas principalmente consumo de energia que é maior nesses sistemas anexos ao tanque de aeração do que os submersos, tá? E aí, o que é que acontece? Também temos a diferença daqueles sistemas que você coloca os módulos diretamente no tanque de aeração e daqueles que você tem ali separadinho as unidades das membranas, né, em um tanque separadinho, em que você ali controla melhor a questão da limpeza da membrana, enfim, todas essas outras coisas, certo? Que talvez vem sendo mais aplicado hoje em dia. Ou seja, você tem um tanque separadinho ali para as membranas, a colocação das membranas, as limpezas, a recirculação ali do lodo, certo? Pelo menos aonde eu conheço, vem sendo um pouco mais aplicado do que quando você coloca as membranas diretamente ali no tanque de aeração e você faz o descarte do lodo excedente do tanque de aeração. É isso mesmo que vocês estudaram? É isso mesmo, professor. Sistemas de fibra oca do tipo submerso. Certo. E em relação ao supervisório, né? Acho que talvez eu queria que vocês aprofundassem um pouquinho na questão do supervisório. Vocês colocaram muito bem,
a questão dos parâmetros principais, né, de controle dessa questão da lavagem, quer através da retrolavagem ou a aplicação de produtos químicos, mas isso tem normalmente uma frequência, né? Ali, ou seja, é muito mais frequente você proceder à retrolavagem e em uma frequência mais espaçada, ali você fazer a limpeza química. Ou seja, você fica ali no supervisório, controlando a questão da pressão transmembrana e também, consequentemente, o fluxo. E aí, no momento em que chega essa pressão transmembrana num valor estabelecido como crítico, né, ali, aquela pressão que vai ser transformada num fluxo crítico, você vai, de uma certa forma, proceder ali a questão da limpeza, normalmente com retrolavagem. E aí, de tempo em tempo, né, para você resolver o problema, digamos assim, desse fouling mais irreversível, você trabalha na aplicação da limpeza química. Correto? É isso mesmo? Professor. Inclusive, tem alguns sistemas que eles não utilizam a retrolavagem, eles utilizam relaxamento combinado com a remoção pela aeração, que ele pararia um pouco o sistema, certo? E deixaria as bolhas carreando aquele fole mais fácil de ser removido. Perfeito. Correto. Mas, mesmo assim, ainda a retrolavagem, ela meio que é prevista. Tá? Porque dependendo do tipo de superfície, né, que você tem, o tipo de biofilme que você forma, muitas vezes, com esse relaxamento e com essa aeração, ainda não remove adequadamente. Né? Então, aí você utiliza a retrolavagem, ou seja, são formas de dar um pouco mais de flexibilidade operacional para o sistema de MBR, mas que você, dependendo do tipo de fouling, você pode utilizar uma determinada técnica de limpeza das membranas. Quer relaxamento, quer retrolavagem, que ainda é, né, bastante utilizada, talvez seja o método mais utilizado até onde eu conheço, e a limpeza química de uma forma mais espaçada, ou quando essas limpezas mais hidráulicas, elas não estão resolvendo o problema da diminuição da pressão transmembrana. Aí você vai proceder à limpeza química. Ou seja, quando você tem ali, por alguma razão, né, ali a formação, sei lá, de uma reação de precipitação ali um pouco mais expressiva, que essas limpezas mais tradicionais, mais hidráulicas, elas não resolvem o problema. Ou seja, quando você forma ali um fouling mais irreversível. Também tem a parte também da lavagem de recuperação, né? Que seria basicamente uma lavagem química que demora mais tempo, porque seria um fouling mais difícil de remover, que não é removido com a limpeza química tradicional. Pronto, exatamente. Tá? Portanto, essa questão do supervisório, essa questão da operação de estação de tratamento do tipo MBR, vocês estão vendo que de uma certa forma, uma operação mais especializada. Consequentemente, você tem que ter uma demanda operacional muito maior, tanto de supervisório, quanto de bombas, quanto de várias linhas ali de aeração, de limpeza das membranas, de retirada ali do líquido durante esse processo de limpeza, certo? E aí isso é o que encarece, de uma certa forma, a implantação, a operação e a manutenção. Mas, como o grupo falou, é um sistema que oferece, por outro lado, uma elevada flexibilidade operacional, que se trabalha com elevadas idades de lodo, né, que se tem uma baixa demanda diária, que oferece ali uma boa eficiência de remoção para a parte carbonácea, nitrogenada e fósforo também,
que oferece um efluente com baixa turbidez, ou seja, quando você pensa ali num reuso, certo? Ali, especialmente em escala muitas vezes industrial, em que você tem que, de uma certa forma, remover esses componentes, se mostra, se configura como um sistema extremamente interessante. Bom, então eu queria, de uma vez mais, agradecer aí aos membros da equipe pela excelente apresentação.